Nossas Bíblias, para não demorar muito, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. Pode tirar o fundo para mim, Jefté? Efésios 5. Efésios capítulo 5. Disconnected. A gente tem até uma pessoa que dubla aqui em inglês, viu, gente? Essa igreja é tremenda, tô falando para vocês. Efésios capítulo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, escola dominical. Queria pedir à igreja agora que ninguém conversasse, tá, gente? Não ter reverência, ninguém fosse ao banheiro, a não ser que seja uma emergência, passou mal, tá? Se possível for, coloca o telefone aí no vibrador, para não atrapalhar. Quem está com criancinha pequena, caso chore, vai lá para trás, tá bom? Para a gente ter um culto abençoado. Vamos lá, Efésios capítulo 5, versículo de número 18, diz assim para nós: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu quero falar aqui nessa noite, preste atenção no pastor, 6 coisas para você se encher do Espírito Santo. 6 coisas para você se encher do Espírito Santo. Veja que Paulo, ele está dizendo aqui o seguinte: não vos embriagueis com vinho. Eu até expliquei no culto da manhã que o avivamento, se você faz parte aqui da família do avivamento, pastor Diego, você segue a Cristo aqui no avivamento comigo, ou quer seguir a Cristo comigo, quer ser membro aqui, quer ser minha ovelha, né? De Jesus você é, mas você precisa de um pastor, de uma igreja. Nós não temos a cultura aqui de beber álcool. Nós não temos a cultura, não é a nossa cultura nem beber um cálicezinho. Ah, pastor, agora está chegando o Natal, né? E quantos cristãos que dizem ser de Deus vão beber? Vão até se embriagar. Ah, pastor, mas a Bíblia condena a embriaguez, não o cálicezinho. Então, isso são algumas igrejas, alguns pastores que têm essa visão, e eu respeito eles, cada um vai dar conta a Deus, mas nós aqui não temos essa cultura nem do cálicezinho. Para a gente aqui, beber é o que, gente? Diga, pecado. Para a gente aqui, até um cálicezinho é pecado. Pastor, mas não está escrito aí embriaguez? Então, só que eu sempre explico para vocês o seguinte: a Bíblia tem um rema. E o que é o rema? A revelação do contexto, não é só a letra. Paulo está falando aqui, e não vos embriagueis com vinho. Paulo está falando de 2 vinhos aqui. O primeiro vinho, o vinho alcoólico. O segundo, o suco da uva. O suco da uva, por si só, ele já tem álcool. É o da Santa Ceia hoje. É da uva, a uva é natural, já tem isso. Então, se você ter excesso, se você beber aquela garrafa toda de uma vez só, que é o suco da uva, você fica o quê? Bêbado, tem risco de ficar bêbado. Só que o vinho também aqui, que Paulo está dizendo, não é literalmente o vinho. O vinho na Bíblia, ele traz uma alegria, diga assim comigo, natural. Quando você bebe, geralmente as pessoas bebem para quê, gente? Para encontrar uma felicidade. Elas bebem para ter um prazer, ok? Elas bebem para isso. E Paulo está dizendo o seguinte: ou você vai ser uma pessoa que tem o prazer natural, ou você vai buscar uma alegria sobrenatural.
Ou você vai ser uma pessoa que vai se embriagar do Espírito Santo, você vai beber do Espírito Santo, você vai se encher do Espírito Santo, eu vou te ensinar como se faz isso. Ou você vai ser uma pessoa que só vai buscar aquele crente, aquele cristão carnal. Sabe aquele cristão que só busca alegria da carne? E o vinho aqui na revelação pode ser novela, cristãos que só vivem à base de quê, gente? Novela. Cristãos que só se embriaga com o vinho do celular, é celular 24 horas. E não usa o celular, quando a gente usa o celular para trabalhar, para falar com a família, para coisas, né, que precisa do dia a dia, tudo bem, mas não, é status dos outros. Aí vai para o Story, aí vai para o Facebook, aí do Facebook vai para o YouTube, do YouTube vai lá, aí é pornografia, alguns se enchem de futebol, outros se enchem de notícia, e aí você está embriagado. Paulo está falando o seguinte: o excesso não é pecado você ver uma novela, não é pecado você ter o celular, entrar nas redes sociais, mas o que Paulo está querendo dizer? Equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. Olha para cá, não é só adultério que é pecado não, gente, nós aprendemos errado. A gente acha que pecado é só adulterar. Já viu aquelas pessoas? Pastor, eu sou uma pessoa muito boa, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. Só que presta atenção, tudo que você coloca na frente de Deus, diga assim comigo, é pecado. Se eu colocar a Yasmin na frente de Jesus, é o que, gente? Pequei. Não precisa adorar uma imagem, né? A gente fala muito dos católicos, que eles adoram imagem, e a Bíblia condena o pecado de idolatria. Se você estudar Êxodo capítulo 20, Deus dá os mandamentos. Eu fui católico minha vida toda. E depois que eu conheci a Bíblia, eu falei assim, como que eu consegui ser tão cego? Porque os 10 mandamentos diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu. Quem está no céu? Anjos e Jesus. E embaixo na terra, quem é? Satanás, as outras religiões que tem aí, que você vê, se curva Zé Pilim, Trechu. Aí a Igreja Católica deu santos, só que só se existe um santo, que se chama quem, gente? Jesus. Pastor, e Maria? Maria foi a mãe de Jesus emprestada. Aí eles dizem, Virgem Maria. Não, Maria não foi virgem. Maria foi virgem até receber Jesus. Depois ela casou com José e Jesus teve outros irmãos, Tiago. Então Maria casou e foi uma mulher normal. Pastor, mas Maria foi intercessora. Não, Maria não é intercessora. Maria pediu a Jesus para que ajudasse aquele casal no casamento. Aí Jesus disse assim, o que tem, ele não chama nem ela de mãe. Porque quando é no tocante à obra de Deus, Jesus sabe separar quando é família e quando tem que se fazer a obra de Deus. Um exemplo, quando eu tenho que chamar a atenção da pastora, como pastor, eu falo, eu estou sendo pastor agora na sua vida. Então ela não pode confundir marido, senão entra o sentimento. Amanhã meu pai se converte comigo, meu irmão se converte comigo, meu irmão já caminhou comigo. Eu, pastor dele, ele me chama de pastor, minha sogra me chama de pastor. Por quê? A gente tem que saber dividir. É igual amizade, né? Você tem que saber dividir. Você tem que entender que o pastor é o seu amigo, mas ele também é a sua autoridade espiritual. E como autoridade espiritual, eu vou ter que te confrontar. E aí que entra o problema para algumas pessoas. Porque tem gente que não gosta de ser confrontado. Só que só existe crescimento quando se puxa a tu o quê? Orelha. Você deveria gostar de ser repreendido. Eu falo para Yasmin, às vezes eu falo, como eu sinto falta do meu pastor. Alguém que me chamasse no escritório. Alguém que dizia, você tem que mudar isso. Como eu sinto falta. E essa geração de hoje, ela não gosta de ser repreendida. Fala assim, mas eu gosto. Isso, irmão, se treine, você tem que se treinar. Eu gosto, pastor. Eu não estou falando de humilhar ninguém, estão comigo?
Eu não estou falando que o pastor é pastor, vai te humilhar, vai ficar te chamando a atenção na frente de todo mundo, vai usar o cajado, né, perder a noção. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando um líder que vai te corrigir, que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te confrontar, que vai falar para você o que precisa ser falado. Às vezes a pastora chega para mim e fala assim: eu vou te falar o que o teu povo não vai ter coragem de falar. E é verdade. Um exemplo, se eu pregar muito aqui, o culto não é um culto ou outro, mas todos os dias o culto acabar, hoje de manhã, eu acabei o culto 11 horas da manhã. Se todos os cultos ficar assim, talvez você não vai ter coragem de me falar, mas a pastora tem. E é ela me falando que eu vou me corrigir. Estão comigo? Diga amém. Então o que eu quero dizer para você? Então, Maria, ela foi a mãe de Jesus, ela não é santa. Maria foi a mãe de Cristo. E ela está no céu. Respeitamos Maria, eu sou doido para conhecer Maria. Porque Maria foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Maria foi uma mulher temente a Deus e é digna de respeito. Diga assim comigo, de respeito. Fala, não de adoração. Você não deve fazer uma imagem e adorar, porque é gesso. É um gesso que está ali, é pedra. Se você tacar no chão, um exemplo, minha família, por parte de mãe, espírita, por parte de vó, católica. Eu cresci no catolicismo, nunca gostei do outro lado. E eu ia para a missa, fiz primeira comunhão, fiz catecumenato, adorava imagem. A minha bisa era daquela que quando o Papa aparecia na televisão, ela beijava a televisão. Ela beijava a televisão. Havia um espírito de idolatria na minha casa. E esse espírito acabou me herdando também, me pegou. Mas aí João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade... Quando eu conheci Jesus, eu vim pela dor. Aos 18 anos eu estava infartando, foi aí que eu me converti a Jesus. Uma voz na minha cabeça disse: procura uma igreja. Minha sogra conhecia o outro ministério que eu vim. Me levou, tudo que o pastor pregou estava falando comigo. Falei, meu Deus, até quando o meu olho o pastor falou na palavra, não foi aquela revelação de profecia direta, porque deixa eu te ensinar isso aqui, tem a revelação da palavra, diga que é a principal. A palavra, ela fala aos corações de todo mundo, é universal. E tem a profecia direta, que é aquela que Deus fala assim: Jefté, assim diz o Senhor, Deus manda te dizer. Só que tenha cautela com essa aqui, Deus manda te dizer, porque nem tudo é Deus, é carne, é emoção, é demônio. Então por isso que você não pode ir para a igreja em busca de rever, você tem que ir para aprender o quê? Se Deus quiser, na rua, no monte, na igreja, usar um vaso, você vai receber, mas você não vai ser aquele cristão emocionado. Às vezes me entregam revelação, falo, amém. Se for de Deus, vai se cumprir. Se cumprir, se não for, passa um X, acabou. Eu não sou preso à revelação, porque às vezes eu sei que tem homem, tem emoção. Então, o que eu quero dizer para você? Pecado não é só matar. Pecado não é só roubar. Pecado é tudo que você coloca na frente de Deus. A Carla está aí, não está? A Carla está ali. Eu conversando com a Carla, vou dar o seu testemunho aqui um pouquinho, Carla. Ela disse assim, pastor... Ela conta esse testemunho, se você conversar com ela é forte. Ela, pastor, eu cuidava muito do meu corpo, não é isso, Carla? Mas eu comecei a fazer do meu corpo, da academia, uma idolatria, pastor. O pecado dela não era trair. Ela não tem vergonha, não. É testemunho. Ela, pastor, eu comecei a malhar demais, obcecado por comida, comer direitinho, suplementos e etc, etc. E eu comecei... hormônio que ela tomou. Ela começou a idolatrar. Ela conta, conversa com ela que ela vai te contar o testemunho. Ela conta que ela começou a idolatrar o corpo dela. É pecado ir na academia, gente? Não, muitos pastores já pregou essa besteira aí. Não pode ir na academia, não pode. Mentira, tá, gente? Excesso, embriaguez, substituir. Treinava 4 horas. Olha aí, gente. Olha aí. E quando ela aceitou Jesus, o Espírito Santo falou com ela: você está idolatrando o seu corpo.
Você tem colocado o seu corpo na minha frente, olha só. O que eu quero dizer para você? Que o vinho aqui, a embriaguez do vinho, não é o vinho literalmente da bebida. Fala assim comigo. É tudo que eu coloco na frente de Deus. Se você coloca seu carro na frente de Deus, se torna o quê? Pecado. Tem esposas que colocam maridos. O marido é o Deus dela. É verdade, gente. Eu sou pastor há 13 anos. Eu sei o que eu estou falando. Por Bíblia e por experiência. Tem mães que colocam o filho. Eu e a pastora, a gente, com todo carinho e amor, a gente fala. É os bebedeus. A mãe faz do filho um bebedeus, irmão. E cresce uma criança insuportável. Porque a mãe não sabe repreender. É um bebezinho. E outra coisa, eu tenho até medo desses bebezinhos Deus, de botar lá na escolinha, porque criança dá trabalho, não dá? Aí a tia às vezes tem que dar um grito, não é humilhar. A tia às vezes tem que corrigir, aí chega para a mãe, a tia gritou comigo, a irmã sai da igreja. É o bebezinho dela, Deus. Aí tem que cuidar do seu filho, teu filho tem que dar na cara dos outros, tem que bater nas crianças na escolinha, e a gente não pode falar nada, porque você, mãe, cria o teu filho como um bebezinho Deus. Cuidado. É aquele irmão que compra um carro, meu Deus do céu, ninguém entra no carro do cara. Não toca não, pastor? Não toca. Tem um irmão, Jefité passou mal, tá sangrando, diga, tá amarrado, Jefité? Ele já me olhou assim, ó. Jefité tá passando mal, sangrando. Ai, não bota o Jefité no carro não, vai sujar o carro. O Jefité morre, mas o carro... Eu não estou dizendo que não tem que ter zelo, amém, gente? Eu estou dizendo que há exceções, irmão. Excesso. Excesso por futebol. É pecado ter um time, gente? O Flamengo é. Olha lá, eu acho flamenguista, pastora. Aleluia, está repreendido. Não é pecado, olha para cá, voltando, só para descontrair. Não é pecado você ter um time de futebol. É pecado o excesso, é pecado você deixar de vir para o culto por causa do jogo, pegou. É pecado assistir uma série? Não é pecado você assistir uma série, descansar. É pecado quando você só fica na série e a Bíblia, os capítulos da Bíblia ficam para depois. Os excessos. Tem pessoas que só sabem falar de notícia ruim, por quê? É o dia todo, internet de notícias, é jornal. Aí a Bíblia, leu a Bíblia hoje, irmã? Pastor, não li não. Por que não leu? Porque você está embriagado com o vinho desse mundo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Agora, pastor, como me encher do Espírito Santo? Primeira coisa, vamos lá para o versículo 19. Falando entre vós, com o que, gente? Salmos. Diga comigo, salmos. Olha para cá, pastor. É muito importante você dosar suas palavras. Falando entre vós do irmão. É isso, gente? Do pastor? Dos erros da igreja? Não. Falando entre vós com salmos. O que são salmos? Poesias, cânticos, palavra. Ei, olha para cá para o pastor. O que tem saído da sua boca? Olha para cá. Quando você senta na mesa para jantar, almoçar com a sua família, do que você fala? Quais são os assuntos da sua mesa? Irmão, às vezes a gente senta na mesa só para bater nos outros. Diga, fala Deus. E sabe quem tu bate? A mula do pastor. Eu não concordo. Por que mula do pastor? Porque olha para cá. Quando contrata Balaque contrata quem? Balaão, que era o profeta. Balaão era o profeta e Balaque, que era o rei e queria destruir Israel.
ele queria contratar Balaão, que era o profeta, o pastor, para amaldiçoar o povo. Aí ele vai lá e diz, ó, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Amaldiçoa Israel, amaldiçoa esse povo de Deus para me ganhar a peleja. Aí Balaque diz assim, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. Deixa eu liberar só uma palavra na tua vida. Não tenha medo de macumba, não tenha medo de bruxa, não tenha medo de nada, porque Deus já abençoou a tua vida em nome de Jesus. Escuta. Aí ele foi de novo, diga assim comigo, de novo. Amaldiçoou esse povo. Aí Balaão falou assim, que era o profeta, só existe uma maneira de você ganhar o povo de Deus. Fazendo o povo de Deus pecar contra Deus. Faz os homens se deitar com prostituta, aí vão adorar a imagem, adorar outros deuses. Porque preste atenção, gente, estude a Bíblia, que você vai ver, um dos maiores pecados que existe é idolatria. Adorar outros deuses. Estuda a Bíblia. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não dê seu louvor à imagem de escultura. Quando o povo se distanciava de Deus, o povo se curvava a outros deuses, Deus descia a lenha no povo. Irmãos, escuta, aí o cara vem de novo para Balaão e diz assim, vamos comigo, porque eu vou te dar ouro, eu vou te dar aquilo. Aí Balaão, tá bom, vou. Ele entra na mula, sobe na mula, que é o jumentim, diga jumentim. E ele vai pelo caminho. Na hora que ele vai pro caminho, aparece o que na frente da mula, gente? Quem lembra? Isso, cadê a igreja de Bíblia? Vamos lá, aparece o quê? Um anjo. E a mula tira Balaão, troca Balaão de caminho. Não, não é esse caminho. A mula leva ele para outro caminho. Sabe o que ele faz com a mula? Fala assim, senta a lenha na mula. Pá! Essa mula sou eu, irmão. É? O pastor está te tirando da maconha e tu tá pá no pastor. O pastor fala, sai do caminho da fofoca e tu tá pá no pastor. O pastor te chama a atenção, tu tá pau no pastor. Eu estou te tirando do mau caminho, só que você não está entendendo. Aí ele voltou pro caminho certo ou errado? Aí ele volta pro caminho, não, errado, ele volta pro caminho certo. Ele vai pro caminho errado. Porque ele bate na mula, ele volta de novo. E a mula está levando, porque o anjo está aqui. A mula está vendo o anjo. Ele é mula, mas tem visão de Deus. Eu sou mula, irmão, mas eu tenho a visão de Deus. Você vai escolher me bater? Aí, o anjo aparece de novo. A mula vê, volta para o caminho certo de novo. O que Balaão faz de novo? Bau! Aí ele volta para o caminho errado. Aparece o anjo, tirando ele do caminho errado, botando no certo. Ele bate. De repente, a mula falou, por que tu me bate? Só que, olha para cá, abaixa um pouquinho para mim o fundo. Só que olha para cá. O Balaão estava tão cego, que a jumenta falou, ele não se ligou que ele estava conversando com uma mula. Por que tu me bate? A jumenta falou, o bicho falou. Alguém já viu jumenta falando, irmão? Animalzinho? Mas quando Deus manda? As mulas falam. Só que quando a mula falar, meu irmão, não bate. Diga, eis-me aqui. Mula representa que Deus usa gente pequena para falar contigo. Te tirar do caminho que você está errado. Te tirar desse caminho que você está insistindo em ir. Um caminho sem oração, um caminho sem jejum, um caminho de crítica, um caminho de fofoca. E aí o pastor é usado, tu bate na mula. Aí a mula fala, por que tu me bates? Ele fala,
Eu estou te batendo porque você está me tirando da mula. Está me tirando do caminho. De repente ele diz, caraca, eu estou falando com a mula. Era porque a mula estava vendo o anjo que estava livrando Balaão de ir para o mau caminho. Olha para cá, como é que se enche do Espírito Santo? Os assuntos. Pode tirar, Cássia, bota um fundo melhor. Olha os seus assuntos na igreja. Caraca, a gente critica mais do que some, irmão. A gente fala do horário, fala do ar-condicionado, fala disso. Quais são os seus assuntos? Pastor, como é que eu me encho? Primeira coisa, se encha do Espírito Santo. O Marquinhos pode ir botando a base. Efésios capítulo de número 4, versículo 29. Não precisa abrir. Só me acompanha aí aqui se o Marquinhos vai botando a base. Ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser palavras que edificam os que estão ouvindo. Você senta na mesa, presta atenção, Provérbios capítulo 18, 21. A morte e a vida estão no poder. Palavras têm poder, assuntos têm poder de construir ou de desconstruir. Assuntos têm poder para te levantar ou para te destruir, te afundar. Ei, o que você anda falando te enche do Espírito Santo ou te esvazia? Fala de Jesus. Fala de coisas boas, muda, está lá no trabalho, começou um assunto de falar mal de igreja, mal de pastor, troca, seja sábio, seja sábia. Veio aquele irmãozinho que se julga espiritual, começa a bater, começa a falar, troca, o sábio se desvia. Não entre em assuntos carnais. Quais são seus assuntos? É só futebol, seus assuntos é só cabelo, seus assuntos é só trabalho. Tem gente que só abre a boca para falar de problema, irmão. Bota no final fundo para mim, Cássia. Isso, pode tirar aí, filha, por gentileza. Olha para cá, tem gente que só sabe abrir a boca para falar de problema. E eu não estou dizendo que você não pode fazer um gabinete com o pastor, explicar sua situação, mas é o dia todo você amaldiçoando sua vida. Minha vida não vale nada, eu não vou para frente. Olha a tua palavra. A tua palavra, em vez de te construir, está o quê? A Bíblia diz que a boca do justo é remédio. A sua boca tem remédio? Ou tem doença? Primeira coisa para você se encher, falando entre vós com salmos, poesias. Ei, edifica a tua esposa com a palavra, edifica a tua mãe com a palavra, edifica teu pai com a palavra, edifica a tua casa com a palavra. Mas não, só para falar mal dos outros, só para falar de fulano, porque fulano é mentiroso, e você está se destruindo e você não está percebendo. Segunda coisa para você se encher do Espírito Santo. Vamos ler lá, vai, 19. Efésios 5, 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos cantando. Diga comigo, cantando. Olha para cá. Devemos louvar ao Senhor constantemente com os nossos lábios e até mesmo cânticos em línguas. Aleluia. Salmos capítulo de 150, versículo 6. Tudo que tem fôlego, louve. Ei, como é que você passa seu dia? Canta. Já dizia um ditado, quem canta os males? Verdade, isso é bíblico. Cânticos. Agora olha para cá que eu vou pegar você e vou pegar muita gente agora. A Bíblia está dizendo aqui, cânticos não são cânticos carnais. Porque agora entrou a moda da igreja secular na igreja. Irmão, outro dia eu vi uma igreja lotada. Você sabe o que o pastor estava cantando? Eu mostrei para a pastora. Qual o nome daquele cantor? É o amor que mexe com a minha cabeça. Eu vim para o Zezé de Camargo e Luciano ou eu vim para adorar a Deus? Diga, é forte. Eu só estou numa igreja dessa, irmão, com todo amor e carinho, eu levanto e vou embora. Eu não sei se tu come qualquer coisa, mas eu não como não. Aí eu falo assim, pastor, eu vim aqui para quê? Que isso? É show?
Zezé, é o amor que mexe com a minha... Eita glória, aleluia. Sarabacante, fala até em línguas. Olha para cá, você vai na frente de Cristo, você vai na festa de cristão, creu. Que isso, eu tô onde, irmão? Você vai na festa de cristão, em vez de ter louvor, é Anitta, é Ferrugem, e tu quer a tua vida cheia do Espírito Santo, sabe aonde? Nem aqui, nem na Conchinchina tu vai ser cheio do Espírito Santo. O que vai te encher com o Espírito Santo é os cânticos espirituais. Paulo e Silas estavam presos na prisão. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, hinos a Deus, hinos a Deus. Levanta a mão e diga: hinos a Deus, hinos a Deus, hinos a Deus. Não é hinos ao homem. Não são hinos antropocêntricos. Pastor, o que são hinos antropocêntricos? O homem é o centro. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Quem sabe cantar comigo, vai. A alegria de Olha só que lindo, irmão. Vai comigo, vai. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Vai, só a igreja, vai. Por isso diante dele, olha que coisa linda. Queremos o teu nome, vai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, e por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Isso é... Olha que coisa linda, aplauda o nome do Senhor Jesus. Cânticos carnais ou espirituais? Meu irmão, nós já vivemos numa sociedade onde o diabo está trabalhando pesado na música. A música atrai Deus ou atrai demônios? Olha só uma música que a gente cantou muito. Eu cantava, cego. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Deus namora, gente? Heresia, isso é heresia. Atribuir a Deus carnalidade, sensualidade. Olha só, você cantou muito isso. Cantei muito isso. Olha uma música, vou falar. Diga, fala. Meu Deus. Eu tenho que falar que eu sou... Eu já falei que eu não quero o teu dízimo, eu quero a tua alma. Já viu uma música da Ivete Sangalo? A minha sorte grande foi você cair do céu. Quem caiu do céu? Meu anjo querubim. Quem é o anjo? Aí você não entende o sucesso, né? Pacto. Fala, Deus. Poeira. Fez maior sucesso, não fez? E eu também estava lá. Poeira. E o diabo, vem, poeira. E se a canoa não virar, olê, olê, olá. Fala, Deus.
Fala assim pro seu irmão, é por isso que tu gosta dessa igreja. Fala, porque tem verdade. Fala aí, tem verdade. Ô glória, quem pode dar um glória a Deus? O avivamento é do povo da verdade. Uma vez, escuta isso aqui foi profético, ela me contou. Ela disse, eu tive um sonho, que Deus aparecia para mim no sonho, através de um profeta, e ele dizia assim, a sua igreja é uma igreja remanescente dos últimos dias. Deus levantou a igreja para os últimos dias. E eu creio, irmão, que Deus vai enviar os escolhidos para essa obra. Calamante, Oreb, andarás. Cânticos espirituais, crente. Tua boca tá cantando o quê? Esse cara sou eu. Aí o vizinho diz assim, esse irmãozinho que está aí do lado é crente? Aí o marido deve falar assim, não sei, tem dia que ele está crente, está gospel, está funkeiro, está pagodeiro, está seresteiro. Está pagodeiro, está sertanejeiro. Os crentes ficam com foguinho. Ai, ferrugem vai vir, pastor. Ferrugem vai vir no duro na queda. Eita Jesus. Eu falo que cada culto é um culto, né? De manhã é uma coisa, de noite é outra. Pega Deus. Diga assim comigo, cânticos espirituais. Canta, minha filha, canta louvor, abre a boca. A Bíblia diz que o louvor liberta. Deus habita no meio dos louvores. Pastor, mas não estou com vontade. Não é feita a sua vontade, é de Deus. Abre a boca, abrindo a boca, que vai cantar. A Bíblia diz nos Salmos, abre a tua boca e eu encherei. Ô glória! Começa desanimado, abrindo a boca, sem vontade. Daqui a pouco o Espírito Santo te desce, o céu te envolve e você vai cantando na língua dos anjos, vai recebendo, ô glória, levanta a mão que eu vou profetizar, vai recebendo óleo, vai recebendo unção, vai recebendo no renovo, através dos cânticos espirituais. Erebacante, Oreb, andarácia. Salmos 119, versículo 164. Davi disse: 7 vezes por dia te louvo. Quantas vezes? 7. Davi andava com a harpinha dele pra te adorar, ó rei. De repente Davi o Espírito Santo descia. A Bíblia diz que o Espírito se apossou de Davi. Oh glória! O louvor faz o Espírito Santo entrar no seu coração. O louvor cura, o louvor liberta. Levanta a mão e glorifica o nome desse Deus que é maravilhoso. Irmão, eu estou pregando para uma igreja avivada, glória a Deus. Então abra a boca e dá glória. Vai, abra a boca. Você é fervoroso. Glorifica! Arabácia. Olha, para a gente encerrar, quarto. A Bíblia diz: salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe o que é isso? Não adianta cantar com o coração igual a pedra. Não querendo. Levanta a mão, irmão. Irmão, tem gente, olha para cá que eu vou falar isso aqui. Quem é o líder do culto aqui abaixo de Jesus, gente? Quem é? Aí o pastor está aqui, Jefté. Ou o Jefté que veio pregar. A gente se matando para tentar levar Jesus para você. Fazer você sentir que já é uma guerra. É uma guerra, não é, gente? Da carne, do espírito, capeta, demônio, vem tudo. Levanta a mão, irmão. Aí o irmãozinho, não vou levantar não. Obedecer esse pastor aí não. Abre a boca. Não vou. Não vou abrir boca nenhuma, não. Andarão 2 juntos? Amós 3:3. Andarão 2 juntos? Fica. Não é para ficar de pé, não. Só um exemplo. Aí o pastor fala, fica de pé, igreja. O irmão não está cansado. O irmão não está com problema, não está com saúde. Ele fica sentado. Ele é o oposto do culto. Quer ser cheio do Espírito Santo.
Tem gente que fala assim, vou irritar o pastor. Se mandar levantar, fico sentado. Se mandar ofertar, travo o dinheiro. Se mandar levantar a mão, não levanto. Eu sinto, eu faço o que eu sinto. Mas você veio para um culto, aonde tem um líder, aonde tem um pastor que te direciona. Tem que ser de coração. Abrir o corar? Tem que abrir. Abre o coração, meu filho. Tem gente que é igual repolho, cresce. Já viu o repolho? Ele cresce, depois ele se fecha. Coração fechado. Quer ser cheio de Espírito Santo. Quer ser renovado. Teu coração é fechado, é de pedra. Vai orar. Aí a cabeça assim, para que eu vim nesse culto? Meu Deus do céu. Acaba logo, pastor. Estou doido para o senhor acabar logo essa pregação. Bora, tem que assistir, tem que trabalhar amanhã, pastor. É o Espírito Santo. E tadinho do pastor. Está aqui se matando. Ó Deus, manda fogo. E o povo? E tem os vigia do culto. A igreja tem vigia. O irmãozinho está adorando, o cara está assim orando. Vendo como o Jefté adora. Ele não fecha o olho para adorar. Ele vê a adoração dos outros. Aí começa a falar. Aí começa a ser juiz. Que muito feio. Olha o bocão. Tem gente que a gente tira foto aí, né? Pastor, você tirou uma foto. Irmão, olha pra cá. É igual academia. Tu vai pra academia. Pastor, não tem um exercício pra fazer assim com uma carinha meio bonitinha pra tirar selfie? Academia, meu irmão, são posições constrangedoras. Tem que ficar de quatro assim, ó. Vamos lá. Tem que fazer sumô, né? Quando eu fui pra academia, eu falei, meu Deus, vou fazer essas coisas não. Mó vergonha, pô. Eu em cada posição doida, irmão. Fazer aquele tríceps, né? Aqui, ó. Tem que empinar assim, gente, ó. Pastor, não tem como fazer malhar bonito, não? Não! Tem não. Pastor, tem como orar bonito? Não sei, tenta aí. Não sei. Denis está aí, gente? Denis? O que aconteceu com o Denis? Foi arrebatado? Pastor, tem como adorar bonito? Não, pastor. A mídia vai passar. Tem que... E tem gente que é assim, né? Tem gente que tá lá, aí tem um crente fingido. Ele não adora nada, mas quando vê a mídia... Só pra... Viu a mídia? Aí podei tudo, batizou. Irmão, a mídia tá batizando e tudo com o Espírito Santo. A mídia batiza, hein, Luian? Olha, é bacana. Meu Deus, vocês não são mole, hein, gente? Gente, abre o coração. É por isso aqui, gente, tá bom? Porque eu estou falando muito. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Tem que